Revelação. O padre que leu o terceiro segredo de Fátima. Exatamente, é verdade. Um sacerdote chamado Padre Malak Martin teve acesso ao texto original do terceiro segredo de Fátima, e o seu conteúdo é muito mais do que alguém pode imaginar. Segue de agora em diante, preste atenção, em cada situação profética, que ainda enfrentaremos, segundo predisse Maria Santíssima. Mesmo de forma sintetizada, é um conteúdo longo e, se precisar, confira este vídeo mais de uma vez, com bastante vagar e discernimento. O padre Malak Martin foi um sacerdote irlandês, depois virou cidadão americano. Era um padre inicialmente jesuíta, também era exorcista e com uma formação acadêmica notável em várias áreas. Ele conheceu o Vaticano por dentro como poucas pessoas, por ter sido o secretário pessoal do cardeal Augustin Bea. Foi então que o padre Malak Martin teve esta raríssima oportunidade de ler o texto do terceiro segredo de Fátima, sob o voto de sigilo, no momento em que o Papa João XXIII o abrira na presença de alguns dos seus cardeais mais próximos. Mais tarde, o padre Malak Martin saiu da Companhia de Jesus, por discordâncias teológicas, e seguiu uma vida sacerdotal secular. Exerceu seu ministério de exorcista e foi autor de vários livros sobre a Igreja Católica, traduzidos em vários idiomas que obtiveram recordes de venda, em especial nos Estados Unidos. Participou também em várias entrevistas televisivas e radiofônicas, muitas das quais estão disponíveis na internet, revelando-se uma personalidade verdadeiramente fascinante, embora bastante controversa, por ter a característica de ser um sacerdote que não esconde a verdade. É importante citar também a dedicada estudiosa americana Sra. Susan Pearson, que teve um contato muito próximo com o padre Malak Martin. Ela sempre tentava obter dele maiores detalhamentos do não revelado terceiro segredo de Fátima e demais temas correlacionados. Ela relata: durante os 4 anos antes da sua morte, ocorrida em 1999, tive o privilégio de conhecer o padre Malak Martin. Tendo ouvido as suas entrevistas e lido alguns dos seus livros, comecei por lhe pedir a sua opinião sobre as mudanças desconcertantes no santo sacrifício da missa. Acabou por se oferecer para me guiar espiritualmente. Eu tive, então, uma interação substancial com ele nos 4 anos seguintes, e durante esse tempo ele falou muitas vezes sobre Fátima. Ele acreditava que Fátima era o acontecimento mais importante do século XX, e que cumprir a mensagem de Fátima era a tarefa mais urgente que a Igreja e o mundo enfrentavam. Ao ouvir as suas entrevistas, já tinha notado que quando falava sobre Fátima, falava com autoridade. E assim, durante a nossa primeira conversa telefônica, disse-lhe: fico com a impressão de que o senhor conhece o terceiro segredo de Fátima. E o padre Malak Martin respondeu: conheço. Quando nos encontramos na semana seguinte, perguntei-lhe num tom descontraído: o Espírito Santo revelou-lhe o terceiro segredo? Oh, não! Mostraram-me uma cópia do terceiro segredo na altura em que o Papa João XXIII o abriu e pediu a opinião de um grupo de cardeais em 1960. Um desses cardeais era o cardeal August Bea, de quem eu era assistente. Então atrevi-me a perguntar: o terceiro segredo refere-se à apostasia na Igreja? Para minha surpresa, o padre Malak Martin respondeu: a apostasia na Igreja forma o fundo ou o contexto do terceiro segredo. A apostasia só está agora começando, mas os castigos previstos no segredo são muito reais, castigos físicos, e são terríveis. Contou-me, então, a conversa que tivera com o cardeal Bea, quando o cardeal saiu da reunião em que o Papa João XXIII estava com os seus conselheiros, pálido como um lençol. O que foi, eminência? Perguntei-lhe. Acabamos de matar milhões de pessoas. Olhe para isto. Entregou-me uma folha de papel com 25 linhas manuscritas. Desde esse dia, cada palavra desse texto ficou gravada indelevelmente na minha mente. O cardeal Bea fez essa declaração sobre milhões de pessoas porque o Papa tinha acabado de decidir não revelar o terceiro segredo, nem fazer a consagração pedida por Maria Santíssima. Perguntei ao padre Malak Martin se me podia dizer mais alguma coisa sobre esses terríveis castigos que matariam milhões de pessoas. Ele explicou que antes de ler o segredo, foi-lhe pedido que fizesse um juramento de não o revelar. Mas ele acreditava que devia ter sido revelado e que Nosso Senhor e Nossa Senhora queriam que fosse conhecido.
Portanto, mencionava o terceiro segredo sempre que podia. Falava à volta dele, dando muitas informações de fundo sobre ele e o maior número possível de pistas sobre ele, sem chegar a revelar o texto. Assim conseguiu nomear muito depressa uma lista de calamidades possíveis e disse que algumas delas constam no segredo. Também deixou mais claramente nas entrelinhas nos seus livros e em muitas entrevistas que eventos como a Terceira Guerra Mundial, a morte de um Papa num momento decisivo para a Igreja e os 3 dias de escuridão integram este segredo. Mas existe um foco principal, e o padre Malachi Martin explicou. Sabe, vai haver uma nova forma de energia. O importante sobre esta nova forma de energia é que será muito barata, o seu custo, tão barata que podia satisfazer as necessidades de cada pessoa na Terra, se estivesse nas mãos certas, mas está nas mãos erradas, de quem a usará para o mal. Então perguntei, não quer referir-se ao nosso país? E ele respondeu, não. Na América e demais nações, somos culpados de muitos pecados, mas não somos tão maus assim. Não somos suficientemente maus para fazer tais atrocidades. Nós não faríamos isso, mas eles fariam. E quem são eles? Não me quis dizer. Que países serão mais atingidos? Ele disse que os castigos seriam piores em certos lugares do que noutros, mas que ninguém conseguiria evitá-los. E será possível sobreviver a estes castigos? Respondeu pensativamente. Sim, mas na maior miséria. E como poderemos saber quando essas coisas estão prestes a acontecer? Virem os olhos para os céus, respondeu. Aliás, era uma admoestação que viria a repetir muitas e muitas vezes. Considerando no seu conjunto as pistas que ele revelou sobre o terceiro segredo, elas podem dividir-se em 3 partes, que ele apresenta no seu livro The Keys of the Blood, As Chaves deste Sangue, de 1990. Primeira parte, um castigo físico das nações, envolvendo catástrofes de origem humana ou natural, na terra, na água e na atmosfera do planeta. Segunda, um castigo espiritual, muito mais assustador e angustiante do que a punição física, especialmente para os católicos, que consiste no desaparecimento da crença religiosa, um período de descrença generalizada em muitos países, que será o auge da perseguição à Igreja de Cristo. E terceira, a função central da Rússia na sucessão dos eventos anteriormente descritos, os castigos físicos e espirituais, de acordo com a carta da vidente de Fátima, a irmã Lúcia, seguirão uma ordem cronológica fatídica, onde esta nação citada será a alavanca da engrenagem para muito do que irá acontecer segundo o teor do texto profético. O Papa João XXIII recusou revelar o terceiro segredo como pediu Nossa Senhora, e por isso estamos agora vivendo a apostasia. O castigo espiritual começou aparentemente muito pouco depois de 1960, em resultado da recusa do Santo Padre de fazer a consagração e revelar o terceiro segredo. Cardeais, bispos e padres estão a cair no inferno como folhas. A fé desaparecerá de países e de continentes. Muitos dos eleitos perderão a fé. Muitas pessoas que agora acreditam desistirão de acreditar, em desespero. As coisas ficarão tão más que, se Nossa Senhora não intervisse, ninguém se salvaria. Observação. Agora está nítido os porquês das aparições de Nossa Senhora ocorridas de 1961 a 1965 em San Sebastián de Garabandal, na Espanha. E suas 2 mensagens mundiais, reveladas lá, falam por si só. Agora continua a senhora Susan Pearson. Ele enfatizou, Deus retirará a graça. O padre Malachi Martin comparou o fluxo da graça à eletricidade, que flui através de uma cidade. Quando há um corte de corrente, tudo para. Da mesma maneira, depois da grande desobediência de 1960, que ele considerou feita pelo Papa João XXIII, de não ter consagrado a Rússia e revelado o terceiro segredo, a Igreja foi esvaziada parcialmente do seu poder. Conventos fecharam, padres apostataram, as frequências das missas começaram a cair, enfim, todas as medidas da vida católica declinaram precipitadamente no mundo. Segundo o entendimento do padre Malachi Martin, este espiral descendente só terminará quando algum santo padre fizer de fato a consagração, mas com o esgotamento continuado do reservatório da graça, cada vez é mais difícil de isso acontecer.
Quando perguntei pela primeira vez ao padre Malak Martin por que é que o Papa João Paulo II, com toda a sua devoção a Nossa Senhora, não tinha consagrado a Rússia, ele disse: não conseguiu a graça. Outra observação. Sabemos que o Santo Papa João Paulo II fez mais de uma vez a consagração do mundo a Maria Santíssima, e a irmã Lúcia concordou em aceitar como válida a de 1984, mas na ótica de muitos estudiosos e do próprio padre Malak Martin, ainda não foi feita corretamente porque as consequências negativas da não realização continuam a espalhar-se pelo mundo e até na igreja. Continuando. Outra parte do castigo espiritual que ele mencionava muitas vezes era esta: Satanás ganharia poder mesmo nos escalões mais altos da igreja. Podemos ver que o castigo espiritual tem vindo a construir-se desde 1960. Eventualmente, este déficit de fé e virtude será o pano de fundo, não só para um, mas para vários castigos físicos. Observação. Aqui penso que é uma alusão evidente aos segredos de Medjugorje, que na sua maioria são punitivos. E veja o que disse a seguir o padre Malak Martin. Este terrível castigo não chegará sem aviso, mas só os que estiverem renovados de coração e que provavelmente serão uma minoria o reconhecerão e vão se preparar para as tribulações que se seguirão. O padre Malak Martin disse-nos alguma coisa sobre este aviso? Em 1997, disse ao entrevistador Bernard Jensen: creio que o grande fator é o que acontecerá nos céus. Virem os olhos para o céu. É uma ação prudente. Creio que o sinal de Nossa Senhora irá depressa aparecer nos céus. Creio que virá como um choque para todos. Creio que a igreja vai ser atingida duramente pelo que aparecerá nos céus. Observação. Aqui penso que seja uma clara alusão ao aviso profetizado em Garabandal. Virem os olhos para os céus. Foi o conselho que o padre Malak Martin advertiu muitas vezes. O padre também disse, dentre outras coisas, certa vez ao entrevistador de rádio, o americano Sr. Art Bell: terremotos, maremotos, vulcões, tsunamis, etc., o que todos estes eventos têm em comum é que descrevem alterações na natureza, como se fosse a própria natureza a revoltar-se contra a humanidade. Algumas dessas coisas estão no segredo, mas lembre-se de que quando essas coisas começarem a acontecer, não é coisa da natureza, nem é coisa de Deus. Uma nova energia. Prossegue Susan. A revelação que o padre Malak Martin me fez de que vai haver uma nova forma de energia e que poderá ser usada para aniquilar milhões de pessoas parece corroborar com essa tese. O padre descreveu essa energia como extremamente barata, capaz de melhorar a vida de todos na Terra, mas, pelo contrário, estando a ser usada para desenvolver armas de destruição apocalíptica. Embora não tivesse dado um nome a esta nova energia, uma que corresponde a esta sua descrição é a chamada energia escalar. A Rússia está à frente no desenvolvimento da energia escalar, o que ainda é mais perigoso do que a ameaça nuclear. A maioria dos papéis científicos de Nikola Tesla foram enviados para a então Iugoslávia, depois da sua morte, e daí caíram com facilidade nas mãos dos soviéticos. Assim, além de serem mortais, as armas escalares podem ocultar-se por detrás das forças da natureza, levando as populações-alvo a crer que foram castigadas por um ato de Deus, quando na realidade foram atingidas por uma arma desenvolvida por homens. Os pulsos escalares podem fazer com que as tempestades ganhem uma força tremenda, a se transformarem em furacões, que manipulando as correntes de jato podem ser dirigidos deliberadamente contra alvos localizados. Reciprocamente, as nuvens de chuva podem ser diminuídas na sua energia, fazendo com que elas passem no céu, privando terras áridas e queimadas da chuva, de que precisam desesperadamente. E sobre os castigos divinos, diz o padre Malak Martin: eles começarão inesperadamente e serão acompanhados por uma confusão generalizada de mentes e pelo escurecimento da compreensão humana. Seções completas de continentes serão levadas pela água para sempre. Nações inteiras perecerão. Nações inteiras perderão a fé. Catástrofes naturais que o mundo nunca viu nivelarão a humanidade.
O terceiro elemento principal que compreende o terceiro segredo de Fátima, segundo o padre Malak Martin, em todos os pontos do contínuo cumprimento destas profecias, é o comunismo, que será o gatilho que avançará o processo predito por Maria Santíssima no segredo. O padre Malak Martin aponta para um perigo mortal que as nações capitalistas enfrentam, sobre as quais, segundo ele, a irmã Lúcia foi bastante explícita no texto do terceiro segredo. E a senhora Susan Pearson observa: para finalizar esta densa exposição, de forma resumida, segundo o padre Malak Martin, não foi revelado o terceiro segredo porque cada novo papa, desde 1960, ao ler o segredo, defronta com o horror dos castigos que nos ameaçam e não revela, contrariando o pedido de Maria Santíssima. Sabemos quem irá ganhar no fim, porque Maria Santíssima prometeu: o meu imaculado coração triunfará. Um santo padre vai me consagrar à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz.